A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos começar a estudar, de fato, entrar aqui no livro de Romanos, no capítulo 1. E espero que você já esteja com a sua Bíblia na mão, espero que você já tenha lido o capítulo 1 para estudar aqui junto conosco. Antes de nós começarmos, é bom lembrarmos que os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses evangelhos eles mostram Jesus como um Jesus antes da morte e da ressurreição. Mostra o Deus conosco, o Jesus conosco. É o Deus que estava entre nós, que habitou entre nós. Porém, o livro de Romanos é um livro que mostra Jesus, o Jesus ressurreto, após a sua ressurreição. Enquanto os evangelhos dizem sobre o Deus conosco, Romanos já não diz mais o Deus entre nós. Ele diz sobre o Deus dentro de nós. É bom nós sabermos disso, que já é a parte ressurreta de Jesus que Paulo está falando, do Messias, daquele que veio, morreu e ressuscitou por nós. Então, já pega a sua Bíblia no capítulo 1 e vamos ler os primeiros 3 versículos, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi para Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Bom, primeiro de tudo, ali no versículo 1, nós vemos que o evangelho ele foi originado, deixa eu ficar com a minha Bíblia aqui, ele foi originado em Deus. O evangelho ele não foi inventado, ele não foi criado por nenhum apóstolo, ele veio diretamente de Deus, igual lá no versículo 1 está escrito ali, separado para o evangelho de Deus. Essa é a primeira convicção básica que nós temos, que sustenta todo o evangelho. Todo o evangelho que nós acreditamos e cremos ele não foi dado por homem, mas foi dado por Deus. No versículo 2, nós vemos que o evangelho ele é atestado, ele é confirmado pelas sagradas escrituras. Vamos lá no versículo 2 ali, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O evangelho ele não é um acidente, o evangelho não é um erro, alguma coisa que aconteceu do nada. Pelo contrário, o evangelho foi cuidadosamente planejado por Deus desde a eternidade passada. E Paulo está introduzindo a carta, reafirmando esses pontos importantíssimos. E no terceiro versículo aqui do capítulo 1, nós vemos que o evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele é a substância central. Ele é o fator central, é o elemento central do evangelho. A salvação, a justificação, a redenção e muitos outros pontos estão incluídos no evangelho. Mas o ponto central é o Senhor Jesus. Sem Jesus não haveria evangelho. Sem Cristo não haveria cristianismo, é óbvio. E o evangelho, ele fala a respeito de uma pessoa, que é Cristo Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus e aquele que é homem. Nós vemos aqui também Paulo dizendo que o Senhor ele vem de Davi. Por que ele fala sobre isso? Ele fala que o Senhor veio da semente de Davi para mencionar a humanidade do Senhor Jesus, dizendo que ele é descendente de Davi. Lembrando que Paulo, quando ele manda a sua carta, já falei no capítulo 1, no vídeo da introdução, Paulo não tinha ido àquela igreja ainda, ele não tinha chegado até lá, ele não conhecia aqueles irmãos. E sabia que ali havia um povo da descendência dos judeus ali, judeus cristãos, judeus que guardavam a lei de Moisés. Então Paulo ele confirma e lembra sobre isso. Olha, Jesus ele veio da descendência de Davi. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que o reinado dele nunca teria fim, e Jesus é o cumprimento
dessa profecia, desse alvo, dessa aliança que Deus fez com Davi. E o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus mediante a ressurreição. Paulo fala que Jesus ele vem da raiz, da descendência, da semente de Davi, e diz que ele é Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele se torna Filho de Deus mediante a ressurreição. Como é que é isso? O Senhor Jesus ele foi designado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade e segundo a ressurreição dos mortos. Olha ali, versículo 4 diz: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que é isso? Paulo ele mantém uma sequência. Primeiro ele fala da encarnação, depois ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. Pela encarnação, Jesus ele se torna o Filho do Homem. Você já viu aquela expressão? O Filho do Homem vem aí. Esse é o Filho do Homem. Tem música até que diz sobre isso. Porém, pela morte e pela ressurreição, o Senhor Jesus ele se torna então o Filho de Deus. A encarnação de Jesus trouxe Deus para dentro da humanidade. Até então, Deus não habitava em nós. Deus estava conosco, Deus Emanuel, mas em nós não. A morte e a ressurreição inauguraram esse novo tempo, onde o Senhor passa a estar dentro de nós. Mas aí você deve estar com uma dúvida. Uai, Jesus não era Filho de Deus? Como assim ele se tornou Filho de Deus? Bom, deixa eu explicar. Antes da ressurreição, Jesus, quando ele veio na Terra, quando ele encarnou na Terra, quando ele recebeu o seu corpo natural, ele se revestiu da humanidade. Ele literalmente vestiu a pele do homem. E dentro ali os elementos humanos, que nada são divinos, né? Nós somos humanos, nós somos naturais. O corpo físico de Jesus, o corpo nascido de Maria, não era filho de Deus. Era um homem que nasceu de uma mulher. E por meio da ressurreição, Cristo santificou e elevou aquela natureza humana. Então, após a ressurreição, aquilo que era humano foi elevado e santificado. Assim, depois da ressurreição, o Senhor Jesus foi designado Filho de Deus. Para você entender, até Jesus vir na Terra, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criação de Deus. Após o Senhor Jesus vir, viver no meio de nós, morrer e ressuscitar, o Senhor ele é elevado, ele santifica aquela parte humana, então ele é designado Filho de Deus. E a partir daí nós tivemos acesso ao Pai para também sermos chamados filhos de Deus. A encarnação de Jesus aconteceu para cumprir o plano da redenção. Requeria sangue, um elemento que a divindade não possuía. Eu sempre tinha uma dúvida, eu tinha dúvidas sobre isso. Não sei você. Por que Jesus teve que vir à Terra? Porque era necessário sangue. Assim, Cristo, ele se tornou carne para ser a nossa redenção. Sem o sangue puro não haveria redenção, não haveria salvação. E o Senhor Jesus se fez carne por nós. Mas a redenção, a salvação não é o objetivo final de Deus. Essa redenção é apenas um caminho para Deus, para compartilhar a sua vida conosco. Nós nascemos filhos do homem e renascemos filhos de Deus. Jesus foi um filho do homem com o Filho de Deus dentro de si. E nós estamos passando por esse mesmo processo. Nós nascemos filhos do homem e nos tornamos filhos de Deus. No capítulo 1 de Romanos, nós também vemos a forma que o Evangelho é pregado, como ele é levado às pessoas.
Nem todos os crentes, nem todos os cristãos, eles são apóstolos. Mas Paulo, ele usa o pronome nós para se referir a isso. Ele indica que todos nós somos enviados para este propósito, pregar o evangelho. Vamos lá no versículo 5. Versículo 5 diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Aqui ele diz que viemos a receber, nós viemos a receber. E como é que nós levamos o evangelho? Como eu e você devemos levar o evangelho às pessoas que estão próximas de nós? Como é que eu devo evangelizar? Primeiro, em espírito. Versículo 9 diz que, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Veja que o Espírito aí na sua Bíblia está escrito com M minúsculo. Isso se refere ao Espírito do homem. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não usamos artifícios naturais. Basta exercitarmos o nosso espírito. Pregamos o Evangelho por meio de oração. É uma forma, orando. Para pregar o Evangelho, a oração é muito mais importante do que qualquer outro tipo de esforço. Lá no versículo 10 diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Se orarmos pouco, seremos infrutíferos. Olha só. E em terceiro, uma forma de evangelismo deve ser feita com fervor. Se estamos no Espírito e em oração, o fervor será uma consequência natural. Lá nos versículos 11 ao 15. Se o Evangelho não te inspira, certamente não vai inspirar ninguém. Se o Evangelho não te toca, certamente não irá tocar ninguém. Se o Evangelho não te transformou, não irá transformar ninguém. Para nós evangelizarmos, precisamos primeiro receber aquela palavra. Precisamos primeiro ser tocados e ministrados por aquela palavra que estamos falando. Então, tenha fervor, seja quente no Senhor. Se não chorarmos diante do Senhor, dificilmente algo acontecerá. Vemos algumas atitudes que Paulo teve ali, já escrevendo. Paulo menciona ali na sua carta sobre o evangelismo. Primeira atitude, ele sentia-se devedor. Olha que interessante. Lá no versículo 14, ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se sentia debaixo de uma obrigação. Ele se sentia obrigado a pregar e a ministrar. Segunda atitude que Paulo nós vemos nesse primeiro capítulo, ele sentia um encargo de pregar. Ele se sentia devedor e sentia um encargo. Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O encargo de Paulo produzia prontidão. Ele estava pronto. Eu estou pronto, eis-me aqui. Uma coisa é fazermos algo porque alguém nos mandou, mas a outra, e bem diferente, é quando nós sentimos o encargo de Deus para fazermos aquela coisa. E Paulo não se envergonhava do evangelho. Versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se falamos como o evangelho deve ser pregado, também temos que falar como o evangelho deve ser recebido. Primeiro, ele deve ser recebido pela obediência, aliás, para obediência por fé. Essa afirmação está ali no versículo 5, você pode ir lá ler depois, e ela pode ter três interpretações. Vou até ler aqui na minha colinha. Primeira, obediência para fé, ou seja, a fé aqui é uma doutrina, o conteúdo em que cremos. Segunda interpretação,
é a obediência a qual consiste na fé. Ou seja, a obediência que Deus espera de nós é que creiamos. E a terceira interpretação é a obediência que vem por meio da fé. Ou seja, nossa obediência só é possível por meio de um ato de fé, como foi no caso de Abraão. Então, obedecemos ao Senhor porque cremos no Senhor. Cremos que foi Ele que nos falou, foi Ele que nos designou filhos de Deus, por isso cremos. Se obedecemos esse único mandamento, que é crer no Senhor, a justiça de Deus ela é imputada sobre nós. Então Deus, Ele nos salva. Segunda forma que o Evangelho é recebido. Primeiro, para a obediência. Segundo, para sermos santos. Existe uma santificação posicional e uma santificação disposicional. Qual que é a diferença dentre elas, dessas duas santificações? Ser santificado posicionalmente é ser mudado de posição, é ser separado. Antes, eu e você estávamos no mundo, mas agora nós fomos trazidos do mundo e colocados sobre o altar do Senhor. Fomos colocados no Senhor, santificados pelo Senhor. Já a santificação disposicional é quando nós somos transformados. Antes, éramos um cordeiro pastando ali no campo. Fomos trazidos para o altar, ou seja, fomos santificados posicionalmente, mas agora fomos apresentados como oferta, o que muda a nossa condição. Isso é santificação disposicional. O Evangelho de Deus, ele é poder para nós. Nós lemos no versículo 16 que Paulo fala que a salvação não é só para nos tirar do inferno, mas significa cura, restauração, libertação do nosso eu, do pecado, daquilo que é natural. Essa salvação de Deus nos salva do mundo, nos transforma, nos glorifica. E esse Evangelho nos dá poder para a salvação plena. Aleluia! Não apenas para sermos salvos, mas para levarmos a salvação para as pessoas, para sermos salvos completamente. Já ali no versículo 17, nós vemos a justiça de Deus sendo revelada no Evangelho. Vá lá no versículo 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa salvação, ela procede do amor de Deus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o Senhor amou o mundo e por isso nos salvou. É mediante a graça do Senhor. É mediante e totalmente a respeito do Senhor. E ela é sustentada na justiça de Deus. Deus não pode escolher não ser justo. Por isso, para nos dar segurança, Ele fez conosco uma aliança e nos tornou justos. É uma questão de justiça. Se cremos, Ele é obrigado por sua justiça a nos perdoar e a nos salvar. O Senhor ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Ele fez uma aliança com a humanidade através do Senhor Jesus, que salvaria todo aquele que invocasse o nome do seu Filho e recebesse o seu Filho pela fé. E quando recebemos o Senhor através da sua justiça, nós temos a segurança da salvação. Nós somos salvos. E lemos aqui também que o justo receberá vida e viverá pela fé. A palavra grega aqui, para viverá, significa tanto viver como ter vida. Assim, podemos traduzir o versículo como: o justo terá vida e viverá pela fé. Todas as coisas de Deus são recebidas e desfrutadas pela fé. Depois que Paulo faz uma introdução mostrando o Evangelho de Deus ali para os romanos, ele vai para a segunda parte do capítulo 1 do livro de Romanos, que é a respeito da condenação.
ali dos versículos 18 ao versículo 32. E essa condenação possui 4 aspectos. O primeiro aspecto é de Deus sobre toda a humanidade. O segundo, de Deus sobre os moralistas. O terceiro é de Deus sobre os judeus religiosos. E o quarto aspecto sobre Deus e todo o mundo. Paulo, ele sabia que antes de medicar alguém, antes de ensinar alguém e cuidar de alguém, essa pessoa precisa reconhecer que ela está doente. Ela precisa reconhecer que precisa de ajuda. Então, ele começa mostrando a condição de todo homem diante de Deus. E sabe qual doença que é essa? A doença é: todo homem está no pecado e debaixo da ira e da condenação de Deus. A intenção dele não era trazer condenação, não era acusar aquelas pessoas, mas sim mostrar a nossa condição. E o procedimento de Paulo para fazer isso e para mostrar essas coisas, ele primeiro mostra que todos possuem um certo conhecimento de Deus, mas depois ele confronta com o fato daquelas pessoas não viverem de acordo com esse conhecimento. Ninguém pode se declarar inocente, porque ninguém é ignorante sobre Deus. Ele diz ali em Romanos, ele está falando: olha, vocês conhecem a Deus, mas vocês não vivem conforme o Senhor quer que vocês vivam. Então ninguém é ignorante sobre esse assunto. Paulo, ele segue uma sequência lógica, um raciocínio lógico, estabelecendo uma sequência entre o poder de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus e a glória de Deus na criação. Ele nos mostra nessa revelação de Deus que tem basicamente 4 aspectos. Primeiro, a revelação do seu poder salvando os que creem, lá no versículo 16. Segundo, a revelação da sua justiça no Evangelho, versículo 17. Terceiro, a revelação da sua ira contra o pecado daqueles que detêm o seu conhecimento do Criador, versículo 18. E o quarto, a revelação da sua glória na sua criação, versículos 19 ao 20. A partir do verso 18, Paulo ele começa a se aprofundar na exposição da impressionante decadência do homem sem Deus. Em todas as culturas, em todas as épocas, diante dessa depravação, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu. Vamos ali no versículo 18. Olha só, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E eles começam a se perguntar: como é que Deus pode se irar se as próprias escrituras condenam a ira? Bom, primeiro temos que entender o que é ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus não tem nada a ver com a ira humana pecaminosa. A gente precisa reconhecer que a ira é um atributo de Deus. A ira do Senhor é absolutamente livre de toda injustiça, de todo veneno maligno. Quando Deus se ira em amor, não em indiferença, não em ódio. Como sabemos, Deus ele não pode ser indiferente. O contrário de ira não é amor, mas é neutralidade, é indiferença. E sabemos que Deus ele não é indiferente. A sua ira é a manifestação da sua hostilidade contra o mal. Mas por que Deus revela a sua ira? A ira de Deus é direcionada contra o mal. A nossa ira, quando nós nos iramos quando o nosso orgulho é ferido, né? Quando nós somos ameaçados. Mas a ira de Deus é inteiramente santa. É uma ira santa. A ira de Deus é contra a impiedade e a perversão dos homens que suprimiram a verdade de Deus e escolheram a mentira. Deus se ira quando escolhemos a mentira, quando preferimos o lado do mal. E essa impiedade não é simplesmente quando o homem faz o mal, sabendo que existe algo melhor, mas por decidirem
suprimir, ou seja, esconder a verdade que é Deus e ignorar o Senhor Deus. Falando sobre revelação, a teologia ela faz distinção entre dois tipos de revelação. Isso é interessante. A revelação geral e a revelação especial de Deus. A revelação geral, ela é chamada geral porque ela está disponível a todo homem, em todo lugar. Enquanto a revelação especial foi feita para um povo em particular, num lugar particular. A revelação geral, ela é natural, ela é feita numa ordem natural, enquanto a revelação especial, ela é sobrenatural, porque envolve a encarnação de Jesus e a inspiração das Escrituras. A revelação geral, ela é contínua, porque ela vem desde a criação do mundo, dia após dia, enquanto a revelação especial, ela é final, é acabada, ela é Cristo nas Escrituras. A revelação geral, ela é criacional, porque revela Deus através da criação, enquanto a revelação especial, ela é salvífica, revelando a graça de Deus em Cristo. Mas como a natureza pode revelar a Deus? Bom, se nós percebemos a natureza, nós vemos que ela tem características marcantes: corpos, estruturas, variedades, beleza, arranjo, ordem, o propósito e leis. Quando nós vemos a criação, nós vemos que Deus ele deixou a sua identidade. Existe um Criador por trás de tudo. Ou você crê que o mundo veio de uma explosão? Pelo que nós vemos na natureza, nós vemos vida, nós vemos identidade, nós vemos inteligência, nós vemos conhecimento, energia, poder, desenho, ordem, beleza. Por isso a Bíblia diz, pegando aqui a Bíblia, no versículo 20, olha: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vendo a criação de Deus, vendo o mundo, nós podemos concluir que alguém criou este mundo, que o mundo não veio do acaso, que há sim um Criador. Por isso a humanidade é indesculpável, segundo Paulo diz aqui no capítulo 1, no versículo 20. E nós estamos falando aqui porque Deus ele revelou a sua ira. O primeiro ponto foi porque a humanidade, os homens suprimiram a verdade e escolheram a mentira. E vemos aqui que mesmo que você suprima a verdade, escolha a mentira, basta você olhar para fora, basta você olhar para a criação e ver que existe um Deus, que Deus criou todas as coisas. Deus manifesta a sua ira também, revela a sua ira, porque os homens não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Uma das grandes características da humanidade, da nossa cultura, é a arrogância de pensar que tudo foi conseguido pela capacidade humana, que nós não precisamos agradecer a Deus. Tudo que nós temos, irmãos, nós recebemos por Deus e precisamos glorificar a Deus. Quando glorificamos a Deus, nós estamos restringindo a maldade que está perto de nós, no nosso coração, e dando glória ao Senhor nosso Deus. Nós estamos nos esvaziando de nós mesmos e dizendo: olha, a glória do Senhor, porque dele veio todas as coisas. Deus ele manifestou a sua ira também, porque os homens mudaram a glória de Deus em imagem de homem. Se você for ver nas culturas antigas, até mesmo hoje em algumas culturas, as pessoas conhecem, sabem de Deus, mas ainda assim insistem em transformar Deus em alguma figura. Fazem imagens ou fazem talismãs, fazem objetos e restringem o Senhor Deus em alguma coisa grotesca. Isso é mentira e Deus se ira com isso. Deus se irou também porque desprezaram o conhecimento de Deus.
Muitas pessoas perguntam por que Deus permite que haja estupradores, assassinos, genocidas, como Hitler, né? E guerras sem fim. E a resposta ela é muito simples, porque as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus. Existe fome porque desprezaram a Deus. Existe guerra, existe pessoas más, porque em algum momento na história a humanidade se esqueceu de Deus. E essa é apenas uma consequência. E como é que Deus revela a sua ira? Em Romanos nós vemos que a ira de Deus é revelada de pelo menos 3 formas. Primeira, no julgamento do último dia, Deus revelará a sua ira. Segundo, pelo tratamento de Deus através de instrumentos humanos. E terceiro, pelo abandono por parte de Deus. Essa última é a maneira como a ira de Deus se manifesta contra o homem. Quando nós ouvimos falar sobre a ira de Deus, talvez você pense em algo estratosférico, o mundo vai acabar, o planeta vai explodir, enchentes, maremotos. Não, a ira de Deus pode ser algo calmo e invisível, como por exemplo, apenas abandonar os pecadores. Meu Deus, que forte. Quando Deus deixa os homens em seus próprios caminhos de erro, nós vemos a ira de Deus sendo revelada dos céus. Quando Deus decide abandonar, é porque Ele está irado e Ele está manifestando a sua ira. E é uma sequência. Primeiro o homem tem conhecimento dos atributos de Deus, da verdade, né? Depois ele rejeita o conhecimento de Deus em favor da idolatria e das coisas que ele quer seguir. E então a ira de Deus se revela a esse homem que se entregou à impureza sexual, às paixões infames e a uma mente depravada. Esse é um espiral progressivo da depravação do homem sem Deus em todos os lugares, em todas as épocas. O mundo jaz do maligno e foi entregue ou abandonado por Deus. A única maneira de escapar é tornando-se um filho de Deus e entrando para uma nova sociedade, a comunidade dos remidos do Senhor. Que você nesse momento reflita sobre o amor de Deus. O Senhor é amor, o Senhor é paz, Ele não nos deixa para trás. Mas quando nós decidimos escolher a mentira, a depravação, o Senhor, Ele fica sem poder fazer muita coisa. E uma das formas de demonstrar a sua ira é nos deixando para trás. Que eu e você sejamos parte desse povo eleito, seleto, salvo, separado, que decidiu sair dessa comunidade mundana e estamos juntos com o Senhor, aguardando a sua vinda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, esse foi aqui então um resumo do capítulo 1. Para nós, muita coisa, né? Mas se você não entendeu, pausa, volta o vídeo, vai para aquela parte, leia o texto, releia, até que você entenda. Um conselho que eu dou para você: não apenas leia o livro de Romanos, mas estude o livro de Romanos. Seja edificado por esse texto, por esse livro, que certamente haverá crescimento na sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para você clicar no gostei aqui embaixo, comente alguma coisa, o que você aprendeu. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui também que eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal, que você vai me ajudar bastante. Então, para o vídeo não ficar mais longo, eu deixo vocês aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!